pensou com ele, por que não eu contar para a minha família os sonhos que Deus colocou no meu coração? Só que esses sonhos que Deus colocou no coração de José eram sonhos, sabe, que na visão dele era enorme. Ou seja, na visão dele talvez era praticamente impossível, né, de acontecer. Às vezes nós começamos a ver a história de José e nós ficamos muito entristecidos, com o nosso coração com pesar, né? Porque geralmente nós nunca pensamos que no meio da família vai existir alguém que possa estar nos prejudicando. E eu acredito que José, naquele momento, ele nem sequer pensou nessa situação, porque afinal de contas, a família é um lugar onde que nós nos sentimos seguros e nós nos sentimos protegidos. Mas a Bíblia nos relata que naquele lugar onde que José deveria ser protegido, para estar falando tudo que estava vendo no coração dele, a palavra de Deus fala que desencadeou um ódio, um ressentimento terrível, um sentimento, por que não dizer, diabólico, né? A partir daquele momento a Bíblia nos relata que quando José se abriu ali diante dos irmãos e do pai e da mãe, a amizade que eles tinham com ele não era mais a mesma. Os tratos não eram mais o mesmo, mudou muito, né? E eu acredito que desde a ocasião que eles ouviram, né, o José, eles já começaram a sentir desprezo por José, sentir ameaçado por José. Começou a sentir que eles teriam que fazer alguma coisa. E a palavra de Deus nos relata que, a princípio, os irmãos de José, eles queriam matar José. Mas, porém, um deles lá, né, ele chegou e falou assim, não precisa matar não, vamos vendê-lo, né, e vendeu. Eu acredito que todo esse planejamento, todo esse propósito veio da parte de Deus, a Bíblia é bem clara nisso, né? Mas, olhando para essa situação, eu vejo assim que Deus jamais ia deixar os irmãos de José matar José, porque Deus tinha um plano na vida do José. E esse plano teria que ser executado. Quando um dos irmãos de José, né, se referiu a ele falando, ó, vamos vendê-lo, eu acredito que nem foi tanto o irmão de José, mas foi sim o próprio Deus entrando na vida desse irmão dele e falando assim, olha, eu vou dar outra direção. Essa direção que vocês estão tendo aí, eu não vou deixar acontecer isso com meu filho. Eu vou dar outra direção. E ele deu. E aí acarretou que todos, né, de comum acordo, resolveram fazer assim, né? E eu, às vezes, fico imaginando, eu já vi muitas pessoas falando, né, até pregando sobre José, e falando assim que parece que ele dormiu e de repente ele acordou já governador. E na verdade não foi isso que aconteceu com José. José, ele passou um período muito triste da vida dele.
um período onde que eu acredito que ele não tinha esperança mais. Um momento na hora que ele teve que ficar numa terra distante, no meio de pessoas estranhas, que ele nunca tinha visto na vida, longe dos parentes, longe do pai, da mãe, longe dos irmãos, longe de todo mundo. E ele precisou estar se virando como podia, né? A Bíblia não relata, mas eu acredito que José teve momentos muito difíceis na área até de estar chorando, de estar assim, até falando para Deus: Pai, eu tive esse sonho, eu não queria sonhar com isso, mas eu sonhei, Pai, eu sonhei com isso. E de repente, quando eu sonhei, a minha alegria se foi, a perseguição veio. Eu em nenhum momento eu ambicionei a estar governando sobre meus irmãos, governando sobre meu pai e minha mãe, né? Que esse sonho fala sobre isso, que o pai e a mãe iam se encurvar diante dele, que os irmãos iam se encurvar diante dele. E na verdade, ele não queria esse sonho, mas Deus implantou no coração de José esse sonho. Deus tinha um plano maravilhoso na vida de José. Mas ele teve que passar pelo processo. Como que é difícil, queridos, nós passar pelo processo. Como é difícil. Quando Deus tem um plano, quando Deus tem um planejamento para nós, e às vezes até está fora da nossa lista, né? Da nossa lista de sonhos, de planejamento, de vontades, né? Às vezes está fora. Porque eu penso assim, por mais difícil que seja estar no meio da família, nós queremos estar. Por quê? É o lugar mais seguro. Dentro do nosso pensamento, o lugar ali, o aconchego da família, é o lugar mais seguro, que nós sentimos segurança, né? E no caso de José, José tinha assim, o amor do pai, a admiração do pai, e ele tinha aquele amor tão grande por ele, a fim do pai protegê-lo, né? Tanto que a palavra fala em relação a ali uma túnica, né? Que o pai mandou fazer para ele, ou até mesmo, acho que até ele fez a túnica para José e deu para José, né? Então, o amor do pai por ele era muito grande. E por se tratar de um amor do pai muito grande, com certeza ele ia ter proteção do pai. E nessa proteção do pai, o pai ia impedir dele viver os sonhos de Deus. Então eu acredito que o processo que José passou foi por causa que Deus precisava de deixar ele sozinho, para ele aprender a ser dependente somente de Deus e para ele ser maduro quando chegasse as horas dele estar tomando atitudes adultas, atitudes na qual ele ia libertar um povo da fome. Então Deus teve esse planejamento na vida de José, né? Eu acredito que eu fico às vezes até meio assim de falar, porque não foi rápido as coisas, querido. José não dormiu ali escravo e de repente ele se transformou em governador do Egito. Não foi. Foi muitos anos. Foi muitos anos. Eu não sei te dizer quantos anos foi, mas foi muitos anos, né? Eu não consigo lembrar quantos anos foi, mas foi muitos anos mesmo. Nesses anos que ele passou, a Bíblia nos relata que ele foi vendido como escravo. Ele foi trabalhar na casa de Potifar.